Os Sete Selos, segundo Paramahansa Yogananda. Boa tarde a todos. Hoje vamos refletir juntos sobre um dos ensinamentos mais profundos e universais transmitidos por Paramahansa Yogananda, os Sete Selos. Este tema une a mística cristã do Apocalipse com a antiga ciência da Yoga da Índia. Não se trata de uma profecia externa sobre o fim do mundo, mas de um mapa interno da liberação da alma. Durante os próximos 20 minutos, vamos explorar a origem bíblica dessa imagem, a interpretação de Yogananda e de seu guru Sri Yukteswar, a natureza dos sete centros, e, finalmente, o caminho prático para abrir esses selos. 1. A origem bíblica. No capítulo 5 do Apocalipse de São João, encontramos estas palavras: "E vi na mão direita do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, clamando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Ninguém no céu, na terra ou debaixo da terra era considerado digno. Então aparece o Cordeiro, e só ele consegue abrir os selos." Para a maioria das tradições cristãs, essa passagem é interpretada de forma histórica ou escatológica. Para Yogananda, porém, o livro e os selos são símbolos de uma realidade interior que cada ser humano carrega dentro de si. 2. A interpretação de Sri Yukteswar e de Yogananda. Sri Yukteswar, guru de Yogananda, escreveu em A Ciência Sagrada que a forma astral luminosa que cerca o átomo do coração, o trono do espírito, possui 5 eletricidades e 2 polos, mente e inteligência. Essas 7 partes formam o que ele chama de caixa selada de conhecimento, ou livro com 7 selos. Yogananda leva essa visão ainda mais longe. Ele declara que o corpo humano, especialmente o eixo cérebro-espinhal astral, é o verdadeiro livro. Os 7 selos são as 7 portas de energia e consciência situadas na coluna vertebral. Enquanto essas portas permanecem fechadas, a alma fica prisioneira da identificação com o corpo físico, com os sentidos e com o ego. Yogananda afirma com clareza: não importa qual religião uma pessoa professe, à medida que se aproxima da verdadeira salvação, ela se depara com a necessidade de abrir os 7 selos de energia e de carne, a fim de libertar a alma da escravidão do corpo e uni-la ao espírito. Ele observa que tanto São João quanto o sábio hindu Patanjali descreveram o mesmo caminho científico e psicoespiritual, um corredor de 7 portas na coluna vertebral. O que são, de fato, os 7 selos? Os 7 selos correspondem aos 7 centros de consciência, ou chakras, localizados no corpo astral ao longo da coluna. Não são órgãos físicos, mas centros de luz e energia que distribuem a corrente vital prana por todo o organismo. Vamos conhecê-los de baixo para cima. Centro coxígeo Muladhara, na base da coluna. Relaciona-se com a consciência da matéria, a sobrevivência e a segurança. Quando fechado, a pessoa vive presa ao medo e à solidificação material. Centro sacral Swadhisthana, na região lombar inferior. Liga-se às emoções, ao desejo e à criatividade. Quando selado, gera apego sensorial e agitação emocional. Centro lombar Manipura, na região da coluna lombar superior, plexo solar. Centro da vontade, do poder pessoal e da digestão da experiência. Quando bloqueado, produz orgulho, raiva ou sensação de impotência. Centro dorsal Anahata, na região do coração. É o centro do amor, da devoção e da harmonia. Quando fechado, o coração permanece endurecido ou sentimental demais.
centro cervical, Vishuddha, na garganta. Relaciona-se com a expressão, a verdade e a pureza. Quando selado, a comunicação fica distorcida ou silenciada. Centro medular e o olho espiritual. Ágina na medula oblongata e no ponto entre as sobrancelhas. É a porta da intuição, da vontade espiritual e da visão interior. Yogananda chama este centro de olho de Cristo, ou estrela do Oriente. É por ele que a consciência penetra nos reinos superiores. Centro coronário Sahasrara no topo da cabeça. Representa a união completa com o espírito, a consciência cósmica. Quando este selo se abre, a alma se reconhece como uma com Deus. Esses 7 centros formam o caminho pelo qual a consciência deve subir. A alma, para se libertar, precisa retirar a força vital e a atenção dos sentidos externos e fazê-la subir pela Sushumna, o canal central da coluna, passando sucessivamente por cada um desses selos. Como se abrem os 7 selos, Yogananda ensina que a abertura não acontece por esforço intelectual ou por devoção sentimental apenas. Ela ocorre por meio de uma ciência espiritual. Precisa a Kriya Yoga. A Kriya Yoga trabalha diretamente com a corrente vital. Através de técnicas específicas de respiração e concentração, o praticante aprende a desconectar a energia dos nervos sensoriais e a elevá-la conscientemente pela coluna. Cada prática de Kriya é como uma chave que, pouco a pouco, afrouxa e finalmente abre os selos. Além da técnica, Yogananda enfatiza 3 condições essenciais: purificação moral, yama e niyama, sem sinceridade, autodomínio e pureza de intenção. Os centros superiores não se revelam. Devotion e rendição. O cordeiro que abre os selos é a consciência crística interior. Sem amor e rendição a essa presença, o esforço técnico permanece limitado. Graça do Guru Yogananda insiste que a transmissão viva da corrente espiritual, através da sucessão de mestres, acelera e protege o processo. Quando os selos começam a se abrir, o praticante experimenta mudanças profundas, maior clareza mental, paz emocional, estável, intuição crescente, percepção da luz interior e, finalmente, a experiência direta de unidade com o Espírito. O significado universal. A grande beleza deste ensinamento é a sua universalidade. Yogananda não apresenta os 7 selos como doutrina exclusiva de uma religião. Ele mostra que o Apocalipse e a Yoga falam da mesma realidade interior. O livro selado está dentro de cada um de nós. O cordeiro digno de abri-lo também está dentro de nós. É a nossa própria alma despertada, a consciência crística que habita em cada ser. Enquanto os selos permanecem fechados, vivemos como se estivéssemos sonhando presos ao corpo, ao tempo e às limitações. Quando os selos se abrem, despertamos. Passamos a viver na consciência de que somos eternamente livres, eternamente unidos a Deus. Conclusão, queridos amigos. Os 7 selos não são um mistério distante reservado a santos do passado. Eles são o mapa do nosso próprio despertar. Cada vez que nos sentamos para meditar com sinceridade, cada vez que praticamos a Kriya com atenção e devoção, estamos trabalhando na abertura desses selos. Não é um processo dramático e instantâneo. É um trabalho paciente, diário, de amor e disciplina. Yogananda nos assegura que, com perseverança e graça, todos os selos podem ser abertos. E quando o último selo se desfaz, o livro da alma se revela completamente. Descobrimos que nunca estivemos separados de Deus. Que possamos, a partir de hoje, olhar para a nossa própria coluna vertebral com reverência. Que cada respiração consciente,
cada prática de meditação seja um passo em direção à abertura desses selos sagrados. Que a luz do olho espiritual brilhe cada vez mais clara em nós, e que, um dia, possamos dizer com São João e com todos os iogues realizados: o Cordeiro abriu o livro, e eu vi. Obrigado.